ela tirou quando ela tinha uns 16 anos. Vamos lá. E já tá meio... Bom, então, norma formal, olha essa palavra aqui, formal, é a norma que dá forma às coisas. Sempre que vocês verem assim, então me vejam um lance formal. É sempre esse o intuito da etimologia da palavra, dar forma. Nós falamos também da doutrina. Então, doutrina é basicamente os entendimentos técnicos. Então, imagina, por exemplo, junta eu, o Will e a Omai, aqui deputado, enfim, a gente faz um artigo junto para falar mal da questão tributária do Paulo Guedes. Isso é uma doutrina. E isso pode servir tanto para os doutrinadores, para os operadores do direito, né, quando eles forem tomar uma decisão, como também para outros doutrinadores e também para os responsáveis pela política tributária de maneira geral. Além disso, eu sempre quis usar uma capa dessa aqui. Deve ser chato fazer o trabalho desses caras aqui, né? Mas usar essa capa aqui, já pensou? Se professor pudesse usar, pode, né? Não tem uma lei, né, dizendo que não pode, né? Mas já pensou se fosse obrigatório eu chegar com uma capa dessa aqui, tipo Batman, né, na sala? Então, a jurisprudência, então, basicamente, são os precedentes da decisão judicial. Então, o judiciário toma uma decisão, como se aquela decisão vai muito contra ao entendimento normal da lei, é como se uma nova lei tivesse sido criada a partir dali. E também o que a gente chama de princípios gerais, e nós vamos falar sobre alguns deles, e também sobre o uso e costume. Deve estar uma delícia, né, dentro dessa loja aqui. Então, basicamente, duas fontes. Primeiro, a fonte material, e aqui são os próprios fatos da realidade. Então, por exemplo, fiz um boneco, montei uma empresa, fiz um boneco Clayton e vendi, já tem aqui um fato gerador de riqueza, que é a venda do boneco Clayton, e essa é a própria fonte material. Agora, como nós falamos das fontes formais, né, das que delineiam, né, que dão forma, as principais são a Constituição Federal, que no Brasil foi promulgada em 1988, emenda constitucional. Emenda constitucional é um delineamento ali que o presidente faz e depois é aprovado pelo Congresso, que, como o nome diz, é tipo uma emenda mesmo. Sabe quando você tem uma coxa? Eu não sei se aconteceu já com vocês na escola, que rasgava o joelho da calça. Isso acontecia com vocês, com a calça da escola, sabe? De rasgar o joelho? Isso já aconteceu? Sim. Não, não, na verdade aconteceu. É que a Beauty Drink foi honesta. Acontece, né? Bom, eu não sei como era na época de vocês, mas na minha época, minha mãe fazia costurava em cima da calça, assim, uma joelheira, um pedaço de couro, assim, sabe? Isso existia já na época de vocês? Sim, nossa, via bastante isso. Sim. E eu ficava tão contente quando ela fazia aquilo. Eu já chegava na escola, tinha um chão liso, assim, eu saía correndo e tchá, sabe? Tipo embalo de sábado à noite, caía de joelho no chão, assim, escorregando. Era uma coisa maravilhosa. E às vezes rasgava com o próprio couro, né? Bom, que não era um couro, né? Óbvio, né? Era qualquer lixo lá que minha mãe achava lá que virava. Mas isso é uma emenda constitucional. Quando você tem um buraco na lei, por assim dizer, e você faz um tampão ali, né? Você não pode escrever uma nova Constituição, você faz um lance ali para. Enfim, é um vácuo legislativo que a gente chama, né? Um negócio que não tem lei, você vai lá e preenche. Lei complementar como o nome diz, é para complementar a lei. Lei ordinária vai ser uma lei comum. Decreto legislativo, e aliás, hoje a gente tem visto muitos, né? O decreto legislativo é mais rápido, né? E ele pode sair também do executivo. Aqui em Curitiba, por exemplo, esse negócio que o Rafael Greca colocou de bandeira da Covid-19, né? Bandeira amarela, bandeira vermelha, não sei o quê, e hora pode abrir igreja, hora não pode, enfim, tudo isso é via decreto. E como o fator secundário, nós temos também decreto regulamentar, regulamento geralmente interno às instituições.
instruções ministeriais, quando eles vêm dos ministros, ordem de serviço e normas complementares. Isso é menos importante, tá, gente? Essas questões, e pelo menos para o direito tributário, são menos importantes, os fatos secundários, né? Então, basicamente, a gente resume aqui: lei é aquilo que está escrito, outorgado, promulgado. Costume é aquilo que a gente costuma fazer. Por exemplo, o Will, sempre com fotos diferenciadas. Isso é um costume. Doutrina, aquilo que sai dos acadêmicos, né? São os entendimentos da academia. Jurisprudência é a lei, depois que ela passa por uma decisão judicial, que cria, né, um novo teor de lei. Analogia é uma forma, aí são as formas aqui que o juiz tem de julgar. Por exemplo, analogia. Eu faço uma comparação. Se eu não tenho exatamente, eu não sei quanto custa quanto cobrar de tributo em um Clayton, por exemplo. Então eu vou ver quanto custa, qual é a alíquota cobrada em um outro boneco parecido com o Clayton. Isso é analogia. Equidade, buscar sempre o mais justo, e princípios gerais do direito, nós vamos falar sobre isso hoje. Então, passada a aula, eu ia falar passada a aula passada, mas passada a aula anterior. Olha isso aqui, gente. O que é isso? Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Eu fiquei muito curioso quando eu vi isso aqui. Novos Heróis é o nome do brinquedo. Gente, olha isso aqui. Olha bem para isso aqui. Qual super-herói é esse? Homem-Aranha, Capitão América, Superman. Tô vendo vários em um ali. É incrível isso. E é o rosto do Ken, né? Só que só tá de cabelo preto, mas. E isso aqui do lado, o que é isso? Isso aí é uma figura enigmática. É um balão. Será? Não, mas parece que é um. Ó, aqui, ó, se você olhar essa parte aqui, parece que é um olho, uma máscara, esse aqui, e uma É o capa. Homem-Formiga. Será que é uma roupa de Homem-Formiga para colocar no Capitão Caverna Homem-Aranha Ken? Isso aqui e tá muito na moda, né? Isso agora em vestuário, né? Em tênis, né? Collab, né? Que eles falam, né? Então, sei lá, Nike com a Supreme, né? Então, aqui, eu acho que isso aqui é uma collab old school, né? Que você tem aqui o Homem-Aranha, você tem vários ali, tudo da Marvel em um só. Super-herói perfeito. Bom, então, hoje, né, nós vamos falar primeiro sobre o padrão de aplicação da tributação, que ele pode ser vertical e horizontal, e nós vamos ver que na aula de hoje que o padrão brasileiro ele não é nem horizontal nem vertical. Eu dei um nome, eu inventei um nome, vai ser vertical invertido, porque vai ter algumas coisas que só vai ter aqui no Brasil mesmo. Segundo, quanto à forma de aplicação, o imposto ele pode ser progressivo, regressivo e proporcional. E a gente vai falar de cada um desses. E, por fim, sobre a incidência. O que é a incidência? Aonde que você pode tributar alguém? Você pode tributar alguém, infelizmente, quando ele consome, quando ele tem renda ou quando ele tem propriedade. Então, por exemplo, se você tem uma casa, você tem que pagar, por exemplo, o IPTU, imposto de propriedade, ele é municipal. Se você tem renda, você tem que pagar imposto de renda, que é o imposto federal. E se você consome, você tem que pagar um imposto, que é o ICMS, que é um imposto estadual. Então, na prática aqui, todo mundo tentando tirar o nosso dinheiro de algum modo. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é a questão da equidade em si. O que é equidade? Equidade é quando nós estabelecemos um padrão de justiça. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Qual é a melhor forma de um juiz de futebol arbitrar um jogo? É ele correndo perto dos jogadores ou olhando de longe? O que você acha que seria o melhor? Se vocês fossem juízes de futebol, eu já sei onde eu ia ficar. Eu ia ficar num lugar sentado, alto, que eu pudesse ver todo mundo. Que cansa muito, né, correr.
Se vocês fossem juízes, o que vocês fariam? Vocês iam correr ou ficar parado? Eu, preguiçosa, ficaria parada. Parada, William. William é esbelto, atlético, praticamente Deputado. deputado, né? Deputado. O William tá lembrando muito o Fernando Collor, quando ele foi candidato, que o Fernando Collor era tipo o William, assim, bonito, magro, alto, campeão de karatê, andava de jet ski, sabe essas coisas, assim, todo jovem. William, corre ou fica parado? Eu corro. Eu, Né? corre, né? Você Atleta. corre. É que tá gravando, né? Depois eu conto o jeito Exato, real dele. exato. A assistente, o mãe, parada, o William correndo. E você usaria assim que faz, assim, o VAR? O que é isso? Você nunca viu isso? O juiz Meu tá na dúvida, assim, ele Deus. faz o sinalzinho, assim, ó. Sim, com certeza. Que aí ele vai lá pra televisãozinha ver e tal. Enfim, aqui 2 padrões. Ó, na verdade, aqui 3 padrões. Eu posso correr, eu posso ficar parado e eu posso ficar vendo o VAR só. Se o VAR, por exemplo, ele funciona tão bem, por que o juiz não fica sentado assistindo só aquilo lá? Essa seria uma coisa, né? Mas aqui nós estamos falando de padrões diferentes, né? De como se praticar a equidade. E quando nós falamos do direito do sistema tributário, o primeiro ponto é a gente entender o que é bom. O que é bom em sistema tributário? Se eu pudesse escolher como seria o sistema tributário brasileiro, pensando que eu também pago tributo, o melhor seria aquele que não me cobra nada, né? E que me oferece tudo. Mas não dá para fazer assim. Então, o melhor, o mais eficiente, é aquele que menor custo possível para os contribuintes. Esse é um padrão para a gente analisar se o sistema tributário ele é bacana ou não. Aí, quando a gente descobre que o Brasil ele tem a carga tributária mais alta do planeta, já vai contra aqui, né? Porque já gera um custo, né, razoável aos contribuintes, pensando, né, em outros países. 2, um sistema tributário ele vai ser eficiente quando ele vai impor o menor peso morto e o menor custo administrativo possível. Explico. Imagina que eu crio um tributo, sei lá, um novo tributo. É o tributo da webcam. Então, toda vez que vocês forem ver uma live, vai acionar esse tributo. Mas suponha que para fiscalizar esse tributo, eu tenha que contratar pessoas para ir na casa de todo mundo, ver se o cara está na webcam ou não. Perceba que aqui o custo que eu vou ter em arrecadar vai ser muito inferior ao custo que eu vou ter. Deixa eu reformular. O valor que eu vou conseguir arrecadar com esse novo tributo vai ser inferior ao custo de colocar uma pessoa na casa de todo mundo fiscalizando. Então, isso a gente pode chamar que é um peso morto. Quando a arrecadação ela não supera o custo que você impõe naquela relação. Vou dar um outro exemplo um pouco melhor. Imagina que eu crio um imposto de consumo dos videogames, Will. Eu crio um novo imposto agora. Toda vez que você joga, vai gerar um custo para você. Vamos supor que isso estimule as pessoas a não jogarem. Consequentemente, eu estou tendo o quê? Menos movimentação de tributo, menos arrecadação. E, consequentemente, eu gerei um peso morto. Então, isso é um peso morto. Então, se cair na prova, eu acho que não, mas se alguém perguntar um dia para vocês em concurso, isso cai bastante. A eficiência do sistema tributário, como eu posso medir? Pelo custo que ele gera para a sociedade. Quanto menor for, mais eficiente é. Segundo, a questão do peso morto e também do valor do custo administrativo. Se o valor administrativo do tributo for mais alto que a arrecadação, é um lixo, não é eficiente, tá ok? Bom, agora, o primeiro padrão que nós falamos do sistema tributário é a questão da equidade vertical.
Então, a equidade vertical, aqui dando uma de Josi, é a ideia de que os contribuintes com maior capacidade, quem são os contribuintes com maior capacidade? Quem tem mais grana, ok? Aqui o critério é grana. Quanto mais grana e propriedade você tem, mais capacidade você tem para cá. Para pagar, deveriam pagar os montantes maiores de impostos. Então, a ideia aqui é o seguinte: todo mundo se beneficia do imposto dentro da sociedade, na forma de serviço. Aqui, na equidade vertical, vai entender o seguinte: quem é pobre paga pouco, quem é rico paga muito, ok? Então, aqui um exemplo: as pessoas que têm maiores rendas deveriam pagar mais do que as pessoas que têm menor renda. Então, aqui vai entender que aqueles que estão no topo da pirâmide já são ali os Illuminati 33, grau maior, vão ter que pagar mais, e a orelha seca que está embaixo, né, na pirâmide, paga menos. A equidade horizontal, ela vai no sentido contrário, ela vai entender o seguinte: que os contribuintes com capacidade de pagar semelhante deveriam pagar montante semelhante, ou seja, aqui, no primeiro caso, na vertical, quem ganha mais, paga mais. Na horizontal, vai entender o seguinte: olha, não tem que ser menos nem mais, a gente tem que fazer proporcional. E aqui eu dou um exemplo: duas famílias com o mesmo número de dependentes e a mesma renda, vivendo em diferentes regiões do Brasil, deveriam pagar o mesmo montante de impostos federais. Então, suponha a família do professor Tiago aqui, bem pobrezinha aqui em Curitiba, com a mulher e o filho e cachorro. Deveria pagar o mesmo montante de tributo de uma outra família parecida com essa, que está em, sei lá, em Manaus, ia falar Abrolhos, eu não lembro o que é Abrolhos. Abrolhos é um negócio que tem, acho que na Bahia, né? Sei lá, um Recife, mas numa cidade da Bahia, enfim, em qualquer lugar. Aqui o exemplo, então imagine, por exemplo, que vocês vão comprar um produto e já tem ali um valor embutido de tributo no produto. Na hora de passar no caixa, se for horizontal, ele vai perguntar: você é rico ou pobre? Ah, sou rico. Então você vai pagar uma alíquota tributária maior em cima desse produto. Ah, não, sou pobre, mudei de ideia. Ah, não, então você vai pagar uma alíquota menor. Deixa eu perguntar aqui, ver os rostinhos. Pergunto, gente, entenderam a diferença? Então, vertical, rico paga mais. Horizontal, todos pagam mais ou menos a mesma coisa dentro dos limites da capacidade. Claro, mais ou menos? Compreendi. Inclusive, vota em mim que eu vou adotar o melhor sistema. Grande William, agora defensor do modelo horizontal. Acredito em você, hein? Acredito em você, William. Legal. Ó, agora vamos tentar analisar. Pergunto, gente, antes de. Sei que eu já dei um spoiler ali, né? Deixa eu esconder. No Brasil, olha, e os meus desenhos não abriram aqui. Tinha foto de brinquedo aqui, gente. Tinha foto de brinquedo. Deixa eu dar um recoisinho na página, ver se ela vai. Pergunto, gente, no Brasil, qual que se pratica? A gente pratica o vertical, ou seja, quem tem mais grana paga mais, ou a gente pratica o horizontal? Ele é proporcional em tudo ao que a gente ganha. O professor falou no começo que tinha alguma coisa que só que tinha. Ah, lá, tá vendo? Mas é o spoiler. Esquece o que eu falei. O invertido lá. Não, esquece isso aí que eu falei. É o que vocês acham. Pelo que vocês veem no dia a dia, vocês acham que quem é rico paga mais, quem é pobre paga menos, ou que é tudo igual? O que vocês acham? Eu acho que, em teoria, é tudo igual. Tudo caro. Tudo igual? Ô, Mai? Tudo igual. Mais alto. Tudo igual, só que, né, é um valor, né, meio acima, né, do que o pessoal pode pagar, na real. Não, é alto pra cacete. Essa é a verdade. Mas a gente vai ver. Eu não senti confiança nessas respostas, não. Vamos ver. Vamos ver se abriu nas fotos dos meus brinquedinhos aqui. Olha que saco. Não abriu. Tô muito Tinha um da triste, hora eu não aqui. acredito.
Não, por que não abriu, hein? Ah, não, e são duas ainda. E não. Duas. Ai, não, é um erro, sei lá o quê. What happened? É o do What happened que não abriu, né? Bom, bom, então a minha sugestão, enfim, não existe nenhuma literatura, né? Mas se a gente resolver escrever um artigo para falar sobre isso, eu sugiro que o modelo brasileiro ele não é nem o horizontal nem o vertical, ele é o vertical ao contrário. Então imagine uma pirâmide e você vira ela ao contrário. Por quê? Explico. Vamos olhar aqui brevemente essa tabelinha aqui de imposto. Então, por exemplo, açúcar, 32%, ou seja, um terço do valor do açúcar. Então, a colega aí que faz muita culinária, muitos bolos, muitas receitas, um terço do valor que ela gasta com açúcar vai ser só imposto. Arroz, carne bovina, feijão, macarrão, tudo muito presente, né, na mesa do brasileiro, em média, um pouco menos que um quinto, né, do valor do produto. Papel higiênico, quase, aliás, papel higiênico no começo da pandemia, lembra, gente? Ficou que nem álcool em gel, você não achava em lugar nenhum. A galera usava o rolo pendurado no pescoço para ostentação, mas quase 50%, quase metade do valor. Sabonete, no mesmo sentido. Sal seria o mais barato da equação e o que as pessoas menos gastam, né? Mas aqui eu pergunto, não vou dar uma de Josemar, perguntar e não dá tempo de responder, mas aqui eu já afirmo, então, esses produtos, eles estão na mesa tanto do rico quanto do pobre. Concordam comigo? Sim. Vocês, por exemplo, que são ricos, vocês têm esses produtos na mesa? Sim. Todos eles, né? Açúcar, arroz, menos o papel higiênico, né? na mesa fica bem estranho. Na mesa não ia nem os sabonetes também, né? Enfim, só que essa época de coronga, né? Bom ter o sabonete ali, dar uma lavadinha ali rapidinho e tal. Enfim, ok, mas tá na mesa tanto do pobre quanto do rico. Então aqui vamos tentar imaginar um caso, que eu fiz um exemplo. Vamos tentar imaginar, eu tinha, aliás, colocado... Ah, não acredito. Olha aqui, não abriu nenhuma das imagens desse... Olha Professor, aqui. eu tava Aqui me tá... lembrando aqui, pena que você não deu aula pra gente lá no início. Por quê? Teve uma edição da imagem do Mad Max carregando álcool em gel e papel higiênico. Não, eu vi uma legal do Walking Dead, o Rick Grimes, com um cara assim, cheio de papel higiênico e álcool. Ai, meu Deus do céu. Não, mas foi no começo. Papel higiênico, falar a verdade, eu acho que só na gringa mesmo que foi forte. Assim, aqui não sei se bateu tão forte, mas álcool em gel sumiu de todo lugar. Eu era a única pessoa aqui que não tinha álcool em gel. Quase que eu tive que trocar o meu carro por 2 litros de álcool em gel. Foi a única proposta que eu tive. E eu ainda tenho que voltar uma diferença ainda em dinheiro ainda pro cara. Mas agora álcool em gel tem em todo lugar, né? Tá fácil. Bom, então vamos Imagina trocar um palio por uma caixa de álcool em gel. Oh, tá jogo, hein? Eu nem tinha falado nem que era palio e nem que era uma caixa. Eu falei que era 2 álcool em gel. Tá mais bom negócio esse aí, viu? Se eu tivesse. Tá mais bom negócio. Além de ser palio, é uma caixa de álcool em gel. Top, legal. Bom, bom, é melhor palio que maréia, né? Também, né? Bom, maréia, nossa, Não, coitado de quem meu palio é diferenciado, tem aerofólio, professor. tem aerofólio. Tem aerofólio. Agora, se for para ter palio, se for para ter isso aí, é Uno.
tem a Uno, gente. Uno foi meu primeiro carro. É um baita carro, para falar a verdade. Não quebra, não acontece nada com ele. Você pode até estar sem gasolina, ele anda. Ele é incrível. Eu tô Meu falando pai teve sério. um desespero, professor. Pneu careca, lá era uma adrenalina toda vez. O Uno, põe uma escada em cima, já fica história. Né? Bom, vamos lá. Então, a gente viu aqui, ó, o valor dos tributos, ok? E vocês falaram que esses produtos estão não na mesa, na casa, né, dos ricos e dos pobres. Então, vamos tentar imaginar duas famílias. Uma família, a família A, ela ganha 15 mil reais, né? Se juntar a renda de todo mundo. E a família B, ela ganha 3 mil reais. Se juntar, já contando aqui com o auxílio emergencial, tudo, 3 mil reais, ok? Então, vamos supor que os produtos sejam encontrados pelo mesmo preço e as quantidades compradas mensalmente. Vamos supor que ambas as famílias fazem a compra lá no Mufato, por exemplo, ou no Condor. Então, tanto faz, se a família é rica ou pobre, você vai comprar os mesmos produtos, é o mesmo preço. E, enfim, não é porque você é rico que você vai comer 10 feijão. Não, você come a mesma quantidade, né? Você não vai comprar muito mais feijão, arroz, macarrão, é meio que a mesma coisa, ok? Então, dessa forma, o valor nominal da compra de produtos acima, ele vai ser parecido. Então, tanto a família A quanto a família B vão gastar a mesma grana, mas o percentual em relação à renda da família será diferente. Então, vamos supor aqui, eu coloquei um valor hipotético, que na verdade, eu acho que está irreal, 300 reais por mês. Muito pouco gastar, mas vamos supor que aqui com essa cesta de produtos, tanto a família A quanto a família B, eles gastem 300 mango, 300 conto, ok? Então, nesse caso, de um lado, a família rica de 15 mil reais, ela vai ter gasto 2% dos recursos na compra desses produtos, ok? Enquanto a família B, por sua vez, terá gasto 10%. Perceba aqui que a família B, ela vai comprometer 5 vezes mais da renda familiar com esses produtos, né, básicos do que a família rica. Agora, se nós computarmos, né, fizermos uma média aqui, né, considerarmos, por exemplo, que esse valor vai equivaler, a carga tributária aqui vai equivaler a 1/3 do valor, percebam que a família mais pobre, proporcionalmente em relação ao que ela ganha, ela vai gastar muito mais com tributo do que a família mais rica. Entenderam esse exemplo ou ficou confuso? Você pode Peraí, tentar explicar novamente, por favor? que eu fiquei meio perdido. Família Repete, por A, favor. B, renda e Vamos tal. lá, vamos lá. Eu tenho um recurso aqui para ajudar, vamos ver. Eu não consigo achar nada desse notebook. Esquece que eu tenho recurso. Quer ver o pente? Eu ia abrir o Paintbrush, mas não consegui. Então vamos imaginar, primeira família, 15 mil, ok? Vamos colocar aqui o valor escrito ali, 15 mil. A segunda família, 3 mil conto. Certo? Vamos supor que cada família gaste, nesses produtos aqui da lista, 300 conto no mercado. Ok? Tudo certo até aí? Uhum. Sim. Ok? Muito bem. Então, 300 contos é equivalente a 2% da renda da família que ganha 15 mil reais. Mas 300 conto é equivalente. Então, aqui, a primeira família vai gastar 2% do que ela ganha lá no mercado. Enquanto a família B vai gastar 10% do que ela ganha no mercado.
se nós considerarmos a carga tributária, a gente tem que fazer um cálculo aqui. Vamos supor que é 1/3. Vamos supor que é R$100 de tributo em cada um dos casos. Tanto a família A quanto a família B vão pagar R$100 igual. Agora eu pergunto para vocês. Ó, R$100 foi só de tributo, ok? Pergunto, R$100 faz mais falta para a família que ganha 15 mil ou para a família que ganha 3 mil? Que ganha 3. A família B. A de 3 mil, né? Se você imaginar, por exemplo, que cada uma dessas famílias aí sacou o dinheiro todo do banco e foi dar um rolê na rua e chegou um assaltante e roubou 100 conto desse cara, vai fazer mais falta para a família B do que para a família A, correto? Uhum. Sim. A lógica aqui é igualzinho, só que ao invés de vir um assaltante lá do banco, da rua, o assaltante é do próprio governo e ele tributa as pessoas. Então, nesse caso, perceba que quando a gente volta para os padrões tributários, no vertical, quem tem mais grana paga mais grana, proporcionalmente em relação ao salário. Não é o caso aqui, correto? Porque ambos pagaram igual. No horizontal, cada um paga conforme a sua capacidade. Ou seja, aqui teria que ser proporcional. Então, por exemplo, se é 5 vezes mais, a carga tributária aqui, nesse caso, teria que ser 5 vezes menos. Então, ao invés de 100, teria que ser apenas R$20. Ok? Então, se fosse vertical, esse aqui pagaria muito mais, não seria 100, seria 200, e esse seria uns 30. Se é horizontal, ou seja, proporcional à capacidade de pagar, seria 120. Agora, no nosso modelo, é 100 para ambos. Entende isso? Nesse caso, por isso que eu falo que no nosso caso é o vertical invertido. Então, nesse caso, se a gente fizer uma pirâmide, colocar os mais ricos na parte de cima e os mais pobres embaixo, proporcionalmente falando, em relação à própria renda, os pobres pagam muito mais imposto. Compreendi. Ficou mais claro agora? Com certeza, mas eu preferia ter visto os desenhos. Os desenhos, Will, ia ajudar muito. Não abre. Eu vou acabar com esse AVA. Eu vou. Acabando essa aula, eu vou ligar lá e falar SEAD virtual. Pode fechar tudo, que eu vou quebrar tudo aí, porque não está abrindo meus desenhos, né? Quebrem antes que eu quebre aí. Exato, né? Bom, então, em suma, aqui a lógica é a proporção em relação ao salário. Perceba que aqui vai também falar sobre a incidência, né? Como eu disse, eu vou mostrar mais adiante, o imposto ele pode recair sobre o que você compra, sobre a sua própria renda ou sobre as suas propriedades. No Brasil, a maior parte do imposto ele é sobre o consumo. E quando eu tributo o consumo, eu vou afetar, sobretudo, os mais pobres. Por quê? Porque isso diminui o poder aquisitivo das famílias. Eu pergunto para vocês, se essa família, por exemplo, dos R$3.000, que gastou 300 no mercado e 100 foi de imposto, se ela fosse desonerada de imposto, e ao invés de ter R$100 para gastar no mercado, ela tivesse 400, por exemplo, que é o que acontece, né, quando você tira o imposto, sobe o poder aquisitivo, ela ia aproveitar mais? Entende? Se ela tivesse mais grana para gastar no mercado, se ela não precisasse gastar sem contributo, o dinheiro dela compraria mais? Sim. Ele mudou pra ver quem tá. Lógico, malandro. Vem o silêncio. Eu já boto a carona de todo mundo aqui na fita aqui. Legal. Não, crime, ó. Depois aí o coordenador assistir, galera. É isso aí. É a Alessandra que vai ver isso aqui depois, hein, gente? Vão ter que se explicar com ela. Bom, então, explicado. Então, ficou claro? É que às vezes confunde, eu acho que o que às vezes confunde são os termos
e quando a gente fala de termo e número ao mesmo tempo, que na nossa cabeça às vezes dá um choco, né? Mas é muito simples, na verdade, né? Porque equidade vertical é aquela ideia. Por exemplo, se fosse a Vila do Chaves, na equidade vertical, quem pagaria mais tributo seria o seu barriga. E o Chaves pagaria menos do que todo mundo. Agora, na equidade horizontal, seria cobrado conforme a capacidade do contribuinte. Então, o Chaves ele ia pagar só um pouquinho, né, daquelas garrafas que ele vende. O seu Madruga já teve vários empregos, né? Isso a gente não pode falar, né? Ele pagaria um pouquinho mais, e o seu Barriga mais, né? Aqui eu coloco, como que eu posso dizer? As coisas tudo no mesmo hall. Se a gente é parecido, se nós temos as mesmas características, por exemplo, eu estou aqui em Curitiba, no Paraná, a alíquota de consumo ela é diferente do que se cobra na Bahia. Então, tanto faz se é uma família muito rica ou muito pobre, então não é nem o vertical, que o rico paga mais, não é o horizontal, que é cobrado de maneira proporcional. Ao meu ver, como acaba comprometendo muito mais a renda do pobre, acaba sendo vertical invertido, ou seja, quem é mais pobre paga mais, como nesse exemplo aqui, né? A família B, em tributos, ela vai pagar 5 vezes mais, né, em comparação à renda, do que a família A. É mais ou menos isso. Bom, e aqui parece complicado, mas é muito simples. É duas coisas: o que é imposto e o que é alíquota. Então, o imposto ele vai ser a alíquota. A alíquota é a porcentagem do que eu vou cobrar. Por exemplo, então aqui, qual que é a alíquota do arroz? 32%. Qual que é a alíquota do arroz? Não, do açúcar? 32%. Qual que é a do arroz? 17%. E por aí vai. Isso é a alíquota. E a base tributária é o valor total. Então, vamos supor que nesse caso do papel higiênico aqui, vamos supor que seja R$10. R$10 vai ser a base tributada. A alíquota, 40. Então, ao total, R$4 do papel higiênico vai ser imposto. Entenderam isso? Eu acho que isso é o mais fácil, né? Então, o imposto, você vai pegar o valor, né, do que é cobrado vezes a base tributada, que é o valor total. Então, no caso aqui do papel higiênico, R$10 o papel higiênico, se bem que R$10 o papel higiênico, acho que é aquele papel lixa, né, que é bem ruim, né, que rasga, né, enfim. Ai, que horror. Aquele papel reciclado. O reciclado é tenso também. Tem. O meu vô, meu vô sempre foi um cara rico, coitado, na época que era vivo, mas os hábitos dele eram de miserável. Ele só comprava um papel reciclado rosa. Vocês já viram já esse papel higiênico rosa? E ele era grosso que nem uma cartolina e ele era lixa. Se você passasse muito rápido assim no corpo, ele esfolava mesmo a pessoa. Ai, meu Deus. Eu tô com medo que isso aqui vire um relato. Quem quer? Alguém quer contar alguma história? Quem me chama? Sou eu, Adriana. Adriana ou Fabiana? Adriana. Fala que eu te escuto. Aquele é com base nos tributos sobre os alimentos que eles criaram, aquele armazém da família, que o pessoal compra mais barato. Então, para o armazém da família tem, que quem faz a compra é o governo. Então, nessa compra que o governo faz, né, junto a esses fornecedores, ele obtém ali um desconto significativo na alíquota tributária, e eu acho que para alguns produtos, inclusive, é isento. Ovo, por exemplo, é um produto isento de tributo, né? Nesse sentido, ele consegue repassar a um valor muito, muito menor. Nesse o armazém da família, eu não sei muito bem, mas acho que foi criada na gestão do Dutti, ou antes disso,
Tem um valor, né, que você pode comprar, eu acho que não pode superar um determinado valor, mas vale muito a pena. As pessoas que eu conheço que compram, para a maioria dos insumos, não vai ter tanta variedade e também marcas, né, como o mercado convencional, mas vale muito a pena. Então é um jeito tipo de driblar isso. Driblar isso. Sabe no aeroporto, onde tem o Duty Free? Não. Enfim, mas quando você vai fazer uma viagem, por exemplo, internacional, chega aqui em Curitiba, por exemplo, no aeroporto daqui de São José dos Pinhais, e desce, tem a loja Duty Free. Essa loja é isenta de tributação. Os produtos ali não são tributados. E eles acabam saindo a um valor significativamente mais baixo. Claro, Eu achei sei lá, caro. mas caro também, né? Sei lá, você pega sei lá, uma roupa, um Versace. É caro, né? Não tem como, né? Mas vai estar sem o tributo. Então ela é caro, um pouco menos caro. Ao invés de ser caríssimo, ela é só caro, né? Enfim, quando você tira o tributo de algo que é muito caro, é assim que fica, né? Mas é significativamente. Os meus amigos ricos, eles adoram, eles entram no Duty Free e falam: Meu Deus, só que é burrice também. Sabe por que é burrice? Porque o preço tá em dólar e o cara não faz a conversão mental na cabeça dele. Nossa, foi difícil conversar. Aí ele pega assim, nossa, essa camiseta custa só $20. Aí a gente vai converter, né, vezes 5, né, custa mais de R$100, né? Você não joga ela, né? Você fala, não, deixa eu guardar ela. Enfim, esse que é o bem. Eu tenho um colega, aliás, um grande amigo, que é o Geraldo Torres Silas. Ele é do Conselho Federal de Administração, fez doutorado comigo, só que ele já é senhor, já mais idoso, e todas as vezes que a gente entrou nisso, ele babava, meu Deus, como é barato, e começava a pegar coisas. Aí o Geraldo, você tem que fazer o cálculo, faz vezes 5, meu brother, faz vezes 5. Ele, não, mas não é assim, né? Vamos passar no cartão de crédito, vamos jogar. Enfim, mas é que eu acho que quando o cara tem muito dinheiro do bolso, acho que a cabeça acaba. Enfim, nunca aconteceu isso comigo, então eu não sei exatamente o que é, né? Como que é. Mas deve ser legal, né? Se você sabe pegar as coisas, né? Sem se preocupar com o preço. Nossa. A primeira coisa que eu olho é o preço. Eu não olho nem o que é o produto, é o preço, né? Vamos olhar o preço. Podiam fazer isso com o jogo, né, professor? Um formato de armazém. Pois é, mas o William, ano passado, o Bolsonaro ele começou a mexer os pauzinhos bem sério nesse sentido da indústria dos games, para ou ser tributação zero ou a tributação mínima possível. Ele chegou a entrar em contato com vários caras aí é verdade mesmo isso, da Bethesda, de várias pessoas aí empresas que desenvolvem games, né? Enfim, se isso acontecesse, ia reduzir muito o valor dos games, muito mesmo, assim, principalmente desses que não é mídia física, né, que você baixa, né, diretamente. Eu acho super positivo isso e acho que o governo acabaria ganhando até mais, na verdade, né? É aquele negócio que a gente falou do peso morto lá em cima. Perceba que quando você abaixa a carga tributária e as pessoas compram mais, ao invés de você ganhar o governo em uma rodada só, você ganha em mais, entende? Então, sei lá, dobra a sua capacidade de dinheiro. Então, ao invés de comprar um jogo Clayton, você já compra o Clayton, você já compra um negócio de extensão do Clayton, um outro negócio. Isso vai fazer com que mais dinheiro, né, chega na empresa, né, aumenta a demanda agregada, e o governo ele pode até acabar arrecadando mais, para falar a verdade. Enfim, o problema, como a gente vai ver, ele vai recair em relação à incidência. Então, como eu disse, o tributo ele pode cair em relação à renda, ao que você ganha, e aqui a gente está falando de tributos federais, né, no caso do imposto de renda, pode cair em relação ao consumo, quando a gente fala de produto
seria o ICMS, serviço, aí já estamos falando de impostos municipais, e a propriedade, eu coloquei a vida aqui, porque a vida é pagar imposto, né, de maneira geral. E aqui um exemplo, quando a gente olha para outros países, é a incidência. Ó, aí as corzinhas, quando é esse azul clarinho, é renda. Quando é o azul escuro, consumo. Aí tem outras coisas aqui, seguridade social, tal. Vamos olhar para o Brasil. Cadê o Brasil nisso aqui? Aqui, ó. O Brasil. Perceba que o Brasil, esse azul escuro, é o equivalente ao gasto, ao tributo em consumo. Ele é um dos que mais tributa em consumo. A gente fica atrás da Equador, que lixo, México, outro lixo, Venezuela, porcaria, com todo respeito aos venezuelanos, né? Chile e só. Agora, vamos pegar países evoluídos. Estados Unidos. Estados Unidos tributa o quê? A renda. Olha o tamanho da carga tributária em relação ao consumo. Muito menor. Esse outro eu já esqueci já qual que é. Seguridade social. Já cobra um pouquinho mais. Perceba que quando a gente olha para o mundo, a gente vai entender o seguinte, que os países mais ricos, eles tributam a renda e a seguridade social, que é o INSS e tal. Agora, os países mais pobres, eles tributam o consumo, o que as pessoas consomem, principalmente a Venezuela. Olha que ridículo, né? E aqui, qual que é o grande problema disso? Você acaba retroalimentando a pobreza. Se você já é pobre e você tem que gastar muito em tributo, isso faz com que seu dinheiro perca totalmente o valor. E essa é uma lógica. Aliás, eu fiz até um gráfico aqui, ó. Eu não, né? A OCDE fez, eu só coloquei aqui. Um gráfico de relação. Aqui eu tenho o coeficiente de Gini, ou seja, a qualidade de vida das pessoas, vai medir também o índice de desigualdade e o imposto sobre consumo. Quanto mais se tributa o consumo, mais desigual é o país. Então perceba aqui, ó, no começo eu tenho aqui, ó, Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, Holanda, Itália, Reino Unido, Grécia. Esses países são muito menos desiguais que o Brasil. Não vou nem entrar em contestação aqui. Agora, na outra ponta, veja aqui, ó, Brasil, México, Turquia acabam tributando muito. Ó, aqui dá para ver um pouquinho melhor. Fiz um pouquinho mais fácil aqui de entender. Então, por exemplo, aqui, ó, no primeiro, Brasil, 44% da carga, em média, né? 44% do valor que a gente gasta em consumo é tributo. Nos Estados Unidos, é 18%. Olha isso, gente. Se você diminui 44 para 18, na prática, você está 2 vezes mais rico. Entende isso? Você está gastando 2 vezes menos com tributo. Reino Unido, um pouco mais, 30%, mas 30% ainda é muito menos, né, do que 44%. O que vai mudar é a forma. Agora, a Argentina, mais do que a gente, 52%. 52%, gente, é muito. Então, imagine que, por exemplo, a colega aqui, a Adriana, vende a máscara. A quanto você vende a máscara, Adriana? 10. 10 pau? Aham. Mas vem quantas no kit? Vem uma, só que ela é dupla. Ele tentou pescar um desconto aí, eu não sei. É assim, ó. Se você comprar mais de 5, aí a gente faz um desconto. Mais uma é 10. Não, mas tem que fazer um 3 por 25 aí, entendeu? Vamos Ó, pensar. jogando, ó. Mas vamos supor. Tudo bem, a máscara é que é boa, né? Aquela máscara praticamente para você entrar na radiação lá do Chernobyl, você não vai sentir. Não, é Mas Fallout. é Fallout, é verdade, Fallout. Agora imagina o seguinte: na Argentina, por exemplo, se o cara ele vai comprar a máscara da Adriana, R$5,20 é imposto, e a Adriana vai ficar, na verdade, com R$4,80.
É claro que aqui o imposto ele vai ser diluído. E a Adriana acabou nem percebendo, mas quando ela comprou o tecido, quando ela comprou a máquina de costurar, quando ela comprou os insumos de maneira geral, essas coisas já estão diluídas e atrapalhando o custo. E de fato, quando a gente olha por esse prisma, o 10 ele parece barato até. Não sei como a Adriana consegue ganhar dinheiro dentro desse sistema. E se a gente olhar, o que vai mudar muito também são os tipos de contribuição. Por exemplo, no Brasil, a contribuição social ela é 26%. Na França, 38%. Enfim, não existe um sistema ideal. Na França, por exemplo, essa contribuição de 38%, o que está acontecendo lá? Encarecendo os encargos trabalhistas. Fica muito caro você contratar qualquer pessoa na França. E todo mundo que eu conheço de lá trabalha informal por conta disso. O cara tem lá uma lojinha, tem 10 pessoas trabalhando lá, 10 bicho grilo. Ah, esse aqui trabalha para dormir aqui, esse trabalha não sei o quê. Por quê? Porque é muito caro, né, você contratar alguém. Já no Canadá, por exemplo, a contribuição vai equivaler a 16%. Se nós olharmos para a quantidade de empregos, né, proporcionais, né, formais e informais, eles tendem a acompanhar esse vermelhinho aqui. O Canadá é um dos países que mais tem carteira assinada proporcional no planeta. Por quê? Porque é mais barato você contratar alguém lá. Então, claro que a gente tem que cobrar tributo, a gente não, né? O governo, gostaria eu, né, de poder cobrar tributo, mas o governo, ele cobra tributo para oferecer coisas, mas você tem que ver muito bem de onde você tira. Quando você tira do consumo diretamente, você está atingindo diretamente os mais pobres e diminuindo o poder aquisitivo. E aqui no gráfico fica muito claro, né? Não tem como você ter um país ali igual, que não tenha desigualdade cobrando em relação ao consumo. Ah, tinha até esquecido que eu tinha um slide aqui, gente. Tem para baixar, viu? Ali no botão slide. Eu tinha esquecido desse slide. Vamos dar uma olhada nele aqui. O que achou desse brinquedo aqui, William? É legal? É um Spider-Man Phone. Só que perceba que não parece o Spider-Man, né? Esse rapaz saindo aqui da caixa. Né? Ele tem chifres, por exemplo. Parece né? um Hellboy. É o Demolidor. Pois eu acho que é o Demolidor. Não. Seria que o Demolidor ele não é cego, né? Ele não teria esse olho. Mas daí parece que ele como é que é? Não é estrábico. É estrábico? Não, professor, ali ó, um olho no salário e o outro no tributo, né? Porque eu não tô na mesma direção. O salário tá aqui, o tributo tá pra cá. Exatamente. Enfim, gente, como eu falei para vocês, um dia eu vou no Paraguai e vou comprar eu vou começar uma coleção só desses brinquedos aqui. Já arranjei uma parede, vou fazer uma estante aqui e vou colecionar só esses brinquedos. Que maravilha vai ser a infância da sua filha aí, professor. Mas ela tem brinquedos bons, coitada. Esses aqui, colecionador, William, não pode abrir o brinquedo, é dentro da caixa, sabe? É fechado. Esse aí tá saindo sozinho. Tá saindo. Nem ele não se aguentou de ficar ali. Bom, enfim. Aqui só um lance aqui para vocês ficarem um pouco tristes. O que a gente pode esperar para o futuro? Mais imposto, só isso. Porque se a gente olhar a evolução tributária em 1947 até 2010, a gente percebe uma elevação exponencial, né? Em 1947, girando em torno de 12%, e aqui já girando em torno de 40%. O que isso quer dizer? Que, em média, 40% do que a gente ganha é revertido para o governo. Então, se você ganha 10 pau, 4 contos já está no bolso, ali no papo do governo diretamente. E aqui houveram várias coisas, né? Reforma, houve isso, houve aquilo. Houveram períodos de estabilidade. Não? Então, a gente tem aqui 1900
Cadê a flechinha aqui? 64, teve o golpe militar. E 1967, reforma do sistema tributário. Perceba que ela permaneceu aqui de 69 até mais ou menos 1980, meio que no mesmo patamar. Mesmo aqui, a década de 70, acontecendo várias coisas sinistras. Em 1971, teve crise do dólar, teve guerra no Oriente Médio, petrodólar. O mundo inteiro estava convulsionado e a gente estava de boa. O problema foi a década de 80, que foi uma maluquice. Que aqui no Brasil foi o que a gente chama de década perdida, onde a inflação alcançou níveis aí incomensuráveis, né? Enfim, eu não era nascido, né? Eu nasci em 2009 aqui, mas como que era nessa época aqui? Gente, eu ia para a escola, lanche num dia custava uma coisa e no outro dia custava outra coisa, e no outro dia outra coisa. O mercado, ele remarcava os preços no mesmo dia. De manhã era um preço, à noite era outro. Aqui, o que acontecia? As pessoas pegavam o salário e gastavam o máximo possível, porque horas depois já custaria mais, né? Aqui, lei de responsabilidade fiscal, já no governo Fernando Henrique, e uma estabilidade aqui mais ou menos, mas muito alto, né? Muito alto carga tributária. Ao longo da história do Brasil já teve até revolução por conta de carga tributária de 20%. Né? Imagine se ele estivesse aqui nesse nível de 40%. Bom, então aqui, para a gente olhar basicamente para a evolução da alíquota tributária em relação ao PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto, tudo que se produz. Então, lá, 1947, 14%. Década de 2000 a 2010, 34%. Uma elevação muito grande, né? Mais do que o dobro. E foi indo gradualmente. Reforma de 1967 foi para 23%. Na década de 70 e 80, estabilidade, ficou em 25%. E depois só se elevou. Enfim, aqui outras coisas já mais modernas, né? Mas o fato é elevação tributária, só subiu. Quando a gente olha o percentual de tributos em relação ao PIB de outros países, a gente percebe que o nosso, ele não é a carga mais alta em relação ao PIB, mas não é a mais baixa. Mas perceba o seguinte, olha esses países que estão mais altos, que estão parecidos com o Brasil. Por exemplo, a Alemanha. É um país parecido com o Brasil, gente? Eu não vou puxar a câmera, mas eu estou ouvindo vocês, viu? É parecido com a gente, a Alemanha? Não. Não. Nada parecido. Não. Nada. Tem a minha colega que trabalhava comigo, a Isa, no material didático, ela se mudou para esse lugar aqui, faz um mês. Luxemburgo, um dos países mais ricos do mundo. Lá nem o ônibus cobra. Lá, eles estão ganhando lá 2.000 euros cada um, só porque eles estão lá. É um país parecido com o Brasil? Com certeza não. Não tem mendigo em Luxemburgo. Não pode ser mendigo. Se você é mendigo, o governo te contrata. Você vira funcionário público, né? Como que faz para morar lá? Só por curiosidade. Então, eu também quero, né? O esquema foi que o marido dela já tinha nacionalidade, acho que o pai dele, enfim, conseguiu nacionalidade e foi, né? Se jogou com as crianças lá e tal. Tá numa boa. Fica o dia inteiro no Facebook postando stories, passeando. Ai, aqui tá assim. Tem nem coronavírus lá, gente. Só pra vocês terem uma ideia. Nem coronavírus, né? Finlândia. Cara, Finlândia já é muito mais alto que o Brasil. Mas quais são os benefícios? Finlândia, gente, até os 25 anos, os gastos de uma pessoa são gastos do Estado. Então, por exemplo, você pegou seu filho e levou para Disney. Pegou a nota fiscal, o governo te reembolsa. Você comprou roupa para ele, o governo te reembolsa. Sabe? Dinamarca, meu Deus do céu, Dinamarca, o governo vai na sua casa fazer até massagem em você. Perceba que o que eu estou querendo dizer aqui? É uma carga tributária, não é a mais elevada comparada ao PIB de maneira geral,
mas é muito caro para os serviços oferecidos, entende? A nossa carga tributária é tão alta quanto a da Alemanha, mas a gente recebe serviços, sei lá, igual do México, por exemplo, que tem uma carga tributária menor, ou muito inferior a isso, porque o México é bem da hora ainda, sabe? Concordam comigo ou vocês acham que não, que está muito bom o serviço? É maravilhoso, nota 10. Nota 10. Gente, se vocês puderem fazer algo de bom para a vida de vocês, ó, esse lugar aqui, ó, Luxemburgo, viu? Tô com uma inveja, já. tô com uma inveja branca da minha colega, viu? Ela, mas graças a Deus que ela teve essa oportunidade e, enfim, vai criar muito melhor, né, os filhos do que se fosse aqui no Brasil. Bom, então aqui um X aqui da gente olhar na balança. 33% do PIB, foi 1/3 do nosso PIB, um pouco mais, foi subtraído de impostos. E aqui a maior parte dos impostos é governo federal. Aqui é uma máxima, o governo federal, ele pega a maior parte, a segunda maior arrecadação é dos estados e a menor arrecadação é a dos municípios, ok? Aqui essa ideia, ela fica um pouco mais clara. Então, aqui, por exemplo, e isso não mudou tanto, né? Se a gente olhar em 2009, governo central, federal, 67% dos impostos arrecadados foi para ele. Governo estadual, 26%. E governo municipal, 6%. O municipal ele fica com a raspinha do tacho. E mesmo assim já dá para fazer bastante corrupção já, né? Nosso prefeito aí fazendo vários asfaltando o coronavírus. Agora, aqui, a participação com base na incidência. Olha no caso brasileiro. Quando a gente olhou para outros países, a incidência maior é de renda. Agora, o que é comum nos países é não se tributar alta propriedade. Ó, veja aqui, 3,37%. Pergunto, gente, quem são as pessoas que vocês conhecem que têm mais de 10 imóveis? Por exemplo, que tem 10, 12 imóveis, 13, 14, que tem fazenda, latifúndio. São pessoas ricas ou pobres? Olha, ricas. É você que está dizendo, mas eu acho que eu concordo. Se você tributa, pergunto, no Brasil, as pessoas têm muitas casas? É comum, assim, os brasileiros, você para perguntar, professor Thiago, quantas casas você tem? 12? É comum isso? Não. Mal tem uma, né? Mal tem uma, né? Esse é um ponto, né? 30 e poucos por cento aí das famílias aí não tem a casa própria. Esse é um ponto fundamental. No Brasil é um desafio muito grande você ter a casa própria. Agora, comprar. Todo mundo compra. Você não precisa ser rico. Por exemplo, você acha que no Brasil tem mais gente comprando corote ou comprando casa? Corote. Corote, de R$3, né? Uma casa de 3 milhões. Corote. Perceba que, a partir do momento que eu tributo muito mais o serviço ou os bens do que a propriedade, eu estou tributando a base mais pobre. Essa que é a grande verdade. Folha de salário, né? 26%. E é um outro ponto que a gente tem que bater. No Brasil, é muito difícil você contratar pessoas. Essa que é o grande... Você se tornar patrão eu, por exemplo, não tenho coragem. Na minha família, todo mundo tem empresa. Eu fui o único que segui profissão liberal. Eu não tenho coragem de abrir uma empresa, contratar pessoas. As pessoas, sabe, você tem que pagar o salário para elas. E a gente, agora, na pandemia da Covid-19, que é muito difícil você fazer até capital de giro, né? Nenhuma empresa tem capital de giro para durar, sei lá, 3, 4 meses aberta sem movimento, né? E, em parte, é a tributação da folha de salário, que é muito alta, né? E aqui, transações financeiras é um pouquinho, né? Enfim, tá se discutindo voltar uma CPMF, bababá, outros tributos é nada, né? E renda, uma outra porção. Mas o fato aqui fica muito bem claro quando a gente olha para essa incidência. Estamos tributando os mais
pobres, né? Claro que essa não é, como a gente viu ali, uma prerrogativa apenas nossa, né? Quando a gente olha só para propriedade é o laranjinha, tá? Ó, 6% no Brasil, 9%. A França, ela vai cobrar 9% aqui, tanto a contribuição social, porque é um país meio socialista, sabe? Mas o Canadá, por exemplo, é 11%. Nunca a contribuição tributária em relação à propriedade vai superar a dos demais, né? E, enfim, muitos aí doutrinadores defendem exatamente isso, que os mais tributados deveriam ser com mais propriedade, né? E no Brasil a gente sabe, né? Vários latifúndios improdutivos, terra ali que o cara tem, só esperando valorizar para um dia fazer algum bang ali, né? Coisa. Bom, então a complexidade, esse aqui é um negócio importante. O quanto complexo é e volta para essa tela aqui, né? Que é bem legal, né? Vamos aqui, ó. A complexidade, ou seja, a quantidade de horas que você tem que trabalhar para pagar imposto no Brasil. Vocês estão vendo esse gráfico aqui, gente? Sim. Sim. Eu olho para isso aqui com desespero aqui da preula mesmo. Gente, se você estivesse na Suíça, você precisa trabalhar 63 horas por ano para pagar os impostos. Agora, aqui no Brasil, são 2.600 horas. É tipo o dobro do que da Nigéria, que já é horrível, né? São 3, quase 4 vezes mais do que da China, que é horrível também. Quer dizer, horrível, digo, é a maior classe média do planeta, mas tem ali direitos muito negligenciados, né? Mesmo a Argentina, né, que é uma tosqueira total, né? A gente tem que trabalhar. O Brasil é o que mais compromete horas de trabalho com o pagamento de impostos. Eu acho que esse quadro aqui é para dar o desespero mesmo na pessoa. Aí você tá aqui, ó, Suíça. Nossa, aqui você tem chocolate, você tem neve de verdade, né? Não é essa neve nossa aqui, né? Enfim. Surgiu os bonecos de neve com terra junto, né? Para completar o valor. Eu vou comprar aquele papel higiênico, né? Vamos fazer mas perceba, né? Professor, muito. Perdão interromper, e mandaram mensagem ali no chat. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Não, professor, assim, eu estou estudando bastante no meu trabalho sobre uma nova forma de tributação. Só que eu não consigo entender, tipo, qual seria essa nova forma de tributação? Que diminuiria, se eu não me engano, ele entraria na questão do lucro real e lucro presumido, né? Isso. A Maria Angélica já está. Agora me conta, Maria Angélica, por que você está estudando isso? Vai fazer concurso, alguma coisa? Já está já mais adiantada que os demais, né? Não, é porque eu trabalho num escritório de contabilidade. Só que, na verdade, minha parte é de estágio. Só que, tipo, eu escuto muito nessa parte porque é em relação ao ROIT. Pois é, a gente vai falar sobre isso de lucro real, lucro resumido, resumido não, presumido. No Brasil, existe uma proposta de reforma tributária para se instaurar algo que seria o IVA, que seria o imposto, enfim, um único imposto, um imposto total, abrangendo tudo. Agora, esse imposto ele estaria conversando tanto quanto o lucro real quanto o presumido, mas eu vou deixar essa discussão mais além, Maria Angélica, se você não se importar, porque eu acho que eu vou bagunçar um pouco a cabeça dos colegas, mas é muito importante, a gente vai discutir isso ainda nesse bimestre. Sem problemas, professor. Mas é legal que você trouxe. E, gente, colhem da Maria Angélica, viu? Ela está mais adiantada de vocês. Colhem dela que vocês passam na prova. Tô brincando, não pode colar não, viu? Alguém já colou? Já era, professor, é que ele viu que tava gravando. Alguém já colou em prova minha aqui, gente? Não.
Ah, bom. Ah, bom. Bom, vamos. Peraí. Capitão América deu uma nerfada. E tem o Batman ali ainda. No fundo. No fundo tem um monte de coisa acontecendo. O fundo tá embaçado. O Pri, ó, o Luigi ali, Pri, entrou pros Vingadores. Pois é. Acho que vai ser o novo filme deles. Mário. Pois é. É isso, gente. Tem até uma metralhadora pro Superman, que legal. O que é isso aqui? É um bate-treco. Enfim. O Mario foi pra acabar, não tem como. Luigi ali nos Vingadores. Não pode, né, gente? Bom, bom, pena que os outros não abriram, que eram tão bons quanto. Bom, então, o que a gente viu até agora? O padrão de incidência vertical e horizontal. Vertical, quem ganha mais, paga mais. Horizontal, proporcionalidade, ou seja, vai ser cobrado ali conforme o rendimento das pessoas. E no nosso caso, né, no caso brasileiro, que a maior parte da tributação incide sobre o consumo, eu falei do vertical invertido. Eu espero que tenha feito sentido. Além disso, nós falamos também da incidência, que pode recair em relação ao consumo, renda e propriedade. E, por fim, a forma de aplicação, como a gente pode ver agora, que são 3. A primeira forma de aplicação é proporcional, ou seja, aqui voltando, pessoas com rendas mais altas e pessoas com rendas mais baixas contribuem com a mesma proporção de renda. Então, aqui, por exemplo, eu precisaria ter no mercado, no caso, sei lá, um método de conferir o quanto o cara ganha e calcular a alíquota tributária dele ali. Então, estou indo lá comprar o meu boneco Avengers, Batman, Luigi, né? E, de novo, isso aqui é uma collab, né? Você tem aqui várias empresas aqui em uma. No Luigi entrou mais rápido que o Homem-Aranha, né, pros Vingadores. Isso que eu tô refletindo. Exatamente. Aí suponha que foi eu e o Will lá no mercado. Aí o Will foi passar lá, aí ela consultou a renda do Will, vai ser 60% de imposto, porque ele ganha mais. Aí ela consultou a minha renda, vai ser 40%, porque eu ganho menos. Então, isso é a proporcionalidade. A gente compra pelo meu. A segunda forma, voltando aqui, aí qual que é a idade? De 5 anos para cima, hein, gente? Aí tá liberado, turma. Liberado. Então, no imposto regressivo, as pessoas com renda mais altas, elas vão contribuir com uma proporção menor do que as pessoas baixas. Ou seja, aqui a regressividade ela vai se dar em relação aos percentuais iguais sobre os contribuintes, onde não se leva em conta a capacidade econômica daquele que suportará o ônus. Ou seja, é regressivo porque eu estou cobrando igual, tanto do pobre quanto do rico. E aqui entram vários impostos que a gente vai conversar nas aulas que vêm, como, por exemplo, o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço, o IPI, que é de Produto Industrializado, o PIS, o COFINS. Então, aqui tanto faz. É o mesmo valor para todo mundo. E a gente fala que é regressivo, por quê? Quando eu cobro o mesmo valor para todo mundo, a tendência é que os mais pobres eles sejam os mais onerados, né? E nesse caso eles vão ser classificados como indiretos, né? Porque são impostos que não vão recair em relação à renda. Quando ele recai em relação à renda diretamente, é direto. Quando eu não vejo que eu estou pagando, foi numa transação financeira, foi numa compra, é um imposto indireto. E no Brasil, de maneira geral, o imposto indireto ele é regressivo. E a terceira possibilidade é o progressivo. Então, peraí.
Ah, não. É proporcional, então pessoas com renda mais alta vão pagar, ok. Aqui no progressivo, as pessoas com renda mais alta vão contribuir com a parcela maior da renda, né? E um exemplo disso é o imposto de renda no Brasil. Ele vai ser um dos poucos impostos progressivos. Então, por exemplo, a pessoa física, né, a alíquota vai variar de 15% até 27%. Quando eu estou na base da contribuição, que se não me engano é 29 mil por ano, ou talvez um pouco mais, eu vou pagar a alíquota de 15%. Agora, quando eu já estou no montante muito, muito superior, 150 mil ao ano, vai ser 27,5%. Então, nesse caso, aliás, o imposto de renda, ele na verdade, aí, o único imposto no Brasil que vai se comportar dessa maneira progressiva. Ou seja, quanto mais você ganha, maior é a incidência da alíquota, né? E a alíquota, a média, né? A gente vai considerar como o total de impostos dividido pela renda total. Então, no caso daquela família lá, que a gente fez de 3 mil, que gastou trezentão e 100 era imposto, o 100 vai ser a alíquota média. Enquanto que a alíquota marginal é o imposto extra pago sobre R$ 1 de renda adicional, ou seja, uma elevação tributária para e passo com a elevação da renda. Então, voltando aqui de novo, imposto proporcional. Então, tanto pessoas com renda mais baixa quanto renda mais alta vão contribuir proporcionalmente. E quem chegou aqui? O William chegou? E será que o William conseguiu entrar? Acho que sim. A aula não é a mesma, né, sem o William, né? Então, imposto proporcional. Renda mais alta paga mais, renda mais baixa paga menos. Imposto regressivo. Cobra o mesmo de todo mundo, independente da renda da pessoa. E a gente fala regressivo porque, nesse caso aqui, os mais pobres vão ser os mais onerados. E, por fim, o imposto progressivo. Então, progressivo é quando o valor da alíquota cobrada tende a se elevar conforme a renda se eleva. Então, se eu estou na base da tributação, 15%. Agora, se eu já estou em outro platô, 27%. Cadê os meus lindos alunos? Gente, pegaram aí, gente? Tá tudo certo? Sim. Sim. O William, sim. Fabiana, sim. Maria Angélica, sim. 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 O Mário, sim. Creve, sim. Sim. Só o Cauã que eu não consigo trazer aqui para mim. Cadê o Calebson, gente? Nossa, verdade, tá Calebson. sumido também. Tá Tá sumido. faltando, né? Eu acho que o ônibus dele, né, não tá passando essa hora. O dinossauro não tá andando. Eles estão fazendo o coronavírus lá, diminuíram a incidência do ônibus. Então, resumão, vamos fazer aquele resumão da aula de hoje. Então, primeiro, quanto à aplicação do tributo, ela pode ser vertical, quando, nesse caso, os mais ricos, né, vão ser mais tributados, e horizontal, quando o padrão, né, de tributação levar em conta, né, a renda da pessoa e se balizar a partir dali. Por que está clarinha essa imagem? Segundo, a forma de aplicação progressivo. Ele é progressivo quando ele vai ser cobrado a mesma alíquota para todos, independente da renda, né, o que vai fazer onerar os mais pobres. Regressivo em situação contrária, né? Quando os mais pobres vão ser os menos onerados, né? E proporcional quando eu estabeleço a base da proporcionalidade. E a incidência ela se dá sobre o consumo, sobre a renda e sobre a propriedade. No Brasil, a nossa conclusão é, a princípio, que o modelo ele seria um modelo de equidade vertical invertida, né? Porque nesse caso, a maior incidência tributária, né, o maior comprometimento da renda se dá em relação às famílias mais pobres.
E no mundo, quando a gente olha, né, o padrão tributário no mundo, o que mais se tributa, em geral, é a renda, e o que menos vai se tributar é a propriedade. No Brasil, a gente fica no meio termo. Tributa muito pouco a propriedade, se a gente olhar, né, em comparação com esses demais países, muito pouco, mas se tributa muito em relação ao consumo. E quando eu tributo muito em relação ao consumo, eu hipertrofio a desigualdade existente, né? Porque eu estou minando o poder aquisitivo, né, das pessoas. Bom, e quando a gente olha, né, em perspectiva temporal, a gente percebe o quê? Uma elevação constante. E se a gente olhar o passado para prever o futuro, a gente pode esperar que no futuro tenha mais carga tributária, né? Não por conta disso. E vai aumentando, vai aumentando. Alguns períodos você vai ter estabilidade, como por exemplo, década de 50 e 60, ou ainda, né, entre a década de 70 para a década de 60, alguma estabilidade, mas a tendência é uma elevação exponencial, independente do governo ao qual ela esteja incluída. Proporcionalmente, a carga tributária do Brasil, ela não é a mais elevada do planeta em relação ao PIB, mas vai ser o mais caro, né, em relação aos serviços, né, recebidos, né? Como vocês disseram, o Brasil não está muito parecido com a Alemanha e nem com Luxemburgo, né? Luxemburgo você não paga ônibus, tem lá um lugar, coisa louca, viu? Adicionem a Isa no Facebook e fiquem vendo os stories. Ela não faz mais nada, porque ela é mulher agora, é só stories o dia inteiro. Quando a gente olha aqui, ó, veja, a maior parte da tributação no Brasil em relação a bens e serviços, praticamente 50%, propriedade, uma mixaria, 3%, folha de salário, muito, né? O que torna, né, a contratação no Brasil muito difícil, renda 20% e outros. E quando a gente compara, né, complexidade, ou seja, a hora que você precisa trabalhar para pagar imposto, é assustador, né? No Brasil são 2.600 horas contra 63 da Suíça. Então, na Suíça, você fica ali 3 dias trampando, dia e noite você já pagou o imposto, você tem ainda mais 360 dias para lucrar, de boa, e aqui você tem que ficar trabalhando durante meses, né, para pagar, e não tem um balanço aqui proporcional em relação a outros países, né? E como está bem claro, a maior parte dos impostos aqui, ó, que a gente tem que pagar é de consumo, o que torna a gente mais pobre, né, com menos poder aquisitivo. Deixa eu fechar aqui. Gente, era isso, então, por enquanto. Pergunto, dúvidas, questões, comentários? Não. Cada aula eu me sinto mais triste. Tem que cuidar para não perguntar o preço dos bonecos, é muita vontade. É verdade. Vou falar, Fabiana, o preço da tributação do antidepressivo, muito alto também. Não pode nem ficar com depressão mais aqui, tá louco? Eu ia falar para se sentir deprimido tomar um copo d'água, mas só o copo d'água já é 37% de imposto. Meu Deus. Melhor meditar. Meditar é de graça, Fabiana. Aproveite para meditar. Olha, tem que ser pobre com sede ainda, olha que triste. Mas zen, né? Com sede, mas zen. Enfim, você medita, né? A meditação pode alcançar até o nirvana, gente. Ai, professor, lembrei do Alisson. E em dia de chuva saudade do Alisson. Ele chegava molhado, né? Ele sempre me falava, não basta ser pobre, tem que ser pobre molhado. Daí começava a rir sozinho. É mesmo. O Alisson, ele faz uma falta, né, gente? Ele não tá mas ele tá na faculdade, porque eu já vi ele lá. Tá, ele tá estudando à noite. Mas ele tá investindo na carreira de modelo agora, porque o bicho tá magro, bonito, eu vi ele esses dias, eu nem reconheço. Nesses dias não, faz tempo já, né? Talvez a quarentena já tenha mingado tudo, esses planos dele aí. Mas o bicho tá parecendo
um alemão, evidente, né? Que ele é meio alemão, mas eu digo um alemão de passarela, sabe? Olhando ele representando, ele olhando pra cima. É acurado demais. Meu Deus! Tá bonitão, viu, gente? Eu lembro, ele tava com esse projeto, tinha arrumado um emprego novo, tava indo pra academia. Caramba, agora não tá mais. Agora já era. Vamos encontrar o Alisson pesando 90, 60 quilos. Naquela fila de cirurgia do Dr. Now para reduzir o estômago, naquele programa Quilos Mortais. Eu não consigo, vou ter que mandar esse trecho para ele. Não faça isso. Gente, é isso. Paz, amor, juventude. Priscila, vista também na sua carreira de deputado. Essa foto aqui eu gostei, hein? Tá de modelo, mas é só essa partezinha de baixo aqui, ó, jogar um deputado Omai, que já tá feita. Vamos, Pri, vamos fazer um patrocínio semana que vem? Mas semana que vem a gente aparece com foto nova. Tem que lembrar de mudar daí, hein? Dobradinha. E a Adriana Krebs é a modelo do Beauty Drink que vai apoiar vocês. Ela fala que vota em vocês. Ela vai fazer stories dizendo: oi, gente, eu tô aqui na urna eletrônica votando na Priomai e no William. Agora não dá para fazer aqueles santinhos lá para distribuir. Não, imaginei. Não, dá. Na verdade, ele sempre foi legal você jogar ele no chão, né? O que não pode é você ser pego jogando ele no chão. Então, faça o santinho, joga e, enfim, se acontecer alguma coisa, fala que foi a oposição que fez para incriminar você. Já imaginou a Adriana, uma fusão da Adriana com a moça do Top Term, vendendo o Beauty Drink? Qual Top Term? Araci? Aham. Araci não é uma moça. É verdade. Adriana, a voz da Araci, né? Ela tem um negócio assim, né? Que cativa a pessoa, né? Não, tava quase comprando um caminhão de Top Term ali. E como que chama o Top Term agora? Norwegian, que é da Noruega. Norwegian Top Term. Chacoalha, cadê? Ai, Deus do céu. Ai, que imagina a situação. Bom, próxima aula eu quero que vocês me tragam o custo da alíquota tributária do Top Term. Se eu comprar um Top Term, quanto que eu vou pagar de impostos? Gente. 4%. 4%. É muito bom. Deixa eu abrir aqui a novidade. Bom, gente, eu vou ler a nossa atividade de presença aqui com vocês. Ai, olha lá, não acabou as pérolas, gente. Vocês acharam que acabou as fotos? Vamos ver qual super-herói vai estar ali. Vamos ver, né, se vai abrir, né? Porque eu tinha posto outras boas e não rolou. Lembrando, gente, que nessa questão certo não tem errado, ok? Não, ó, coloquei certinho. Então, de novo aqui, ó, tá vendo? Já acharam que era super-herói, tem graça nenhuma. Vou faltar semana que vem, eu não gostei disso. Os padrões de tributação. Olha que interessante se a gente comparar, por exemplo, Brasil e Estados Unidos. Renda, a gente tributa metade do que eles tributam. Agora, consumo, eles tributam menos da metade do que a gente consome. Aqui, eu posso dizer o seguinte: nos Estados Unidos, quando põe uma tributação baixa, você está incentivando o consumo. E essa é uma das fórmulas, inclusive, os Estados Unidos manterem o desemprego relativamente baixo, né? Porque mesmo agora, na época de pandemia, que ferrou tudo lá, agora eles estão tendo uma retomada do emprego muito alta, né? Coisa que não está acontecendo aqui, mesmo com auxílio emergencial, auxílio isso, auxílio aquilo, porque o nosso dinheiro não vale nada, né? Se você chega
com 100 contos, mas na verdade só tem 60 no bolso, 40 em imposto, é difícil, né? Você ter algum tipo de estímulo ao consumo. Bom, o padrão de tributação brasileiro acaba por onerar mais os mais pobres. Afinal, a maior incidência tributária se dá em relação ao consumo. E como a gente viu, por exemplo, o pobre não é aquele que tem 12 casas, né, por exemplo, né, que é justamente onde a maior parte da renda das famílias pobres é gasto. Claro que mudanças no padrão podem ser viabilizadas por meio de atos políticos que alterem a base legal formal do ato de tributar. Aliás, uma das maiores promessas desse governo agora, que esse governo é só promessa, né? Mas era uma que eu estava interessada, é a reforma tributária. Enfim, valendo aí uma pizza até o final do semestre. Eu acho que esse ano não sai. Não sai nada disso aí. Ele prometeu só porque ele tem quase certeza. Pagar uma para cada um, né? Bom, aí vocês fazem uma vaquinha e o professor ganha aqui no final uma pizza, né? Pode ser a do Subway. Nossa, aquilo é sacanagem, hein, meu velho? Meu pai do céu. Lembra, Pri? Nossa, aquilo é sacanagem. Eu não sei se é verdade. Eu vi umas fotos. Não, eu vi até gente fazendo stories, mostrando, falando, nossa, olha que nojento aqui que mandaram para mim. É um negócio, uma massa seca, e sabe, você joga ali qualquer coisa, pouco, né? Não é muito. Aquele queijo ali da panificadora, tá com em cima. Joga ali de longe ali, né? O que tem na geladeira? Tem um queijo, um presunto. É isso mesmo. É a pizza. É a pizza de pão que eu faço aqui em casa. É melhor do que essa do Subway. E, aliás, né, essas franquias grandes, né, gente? Enfim, eu acho um bom negócio você ter franquia, tal, você já tem um nome, você já começa a andar. Só que a qualidade vai caindo ali num nível muito grande. Eu lembro, eu ia falar 20 anos atrás. 20 anos atrás eu não era nem vivo, mas há um período de mais ou menos uns 20 anos atrás, Pizza Hut, por exemplo, era a coisa mais gostosa do planeta. Muito boa, eu adorava aquilo lá. Nossa, Pizza Hut agora, gente, é um pão velho, uma massa escrota ali, um negócio nada a ver. Enfim, os caras ficam muito ancorados nisso de nome e acaba caindo. Por isso que eu apoio boicotar essas grandes aí franquias e a gente consumir dos comércios, dos restaurantes, das lanchonetes locais mesmo. Enfim, é só você abrir o iFood, com certeza vai ter algo legal aí na sua região. Aqui em volta de mim tem hamburgueria, tem pizzaria, tem não sei o quê, mas não compro mais dessas grandes franquias. Compro dos pequenos negócios. Aliás, nesse período de pandemia é legal a gente ajudar os pequenos negócios, que são os que mais estão tendo perrengue, sabe? Para sobreviver. Concordo. Enfim, minha dica aí. Enfim, a eleição está vindo, é evidente que essa eleição não está mudando nada, mas a gente tem que tentar eleger um governo que para com esse negócio, né, de cobrar tanto, né, consumo, né? Cobrar de outra coisa, né? Propriedade. Né? Subir um pouquinho, pá, né? Quem tem mais de 3, 4, 5, 6, 10 casas, começar a pagar um pouco mais. Eu acho que isso é legal. Eu não acho justo eu ter que pagar IPVA no meu Chevrolet velho e, enfim, ter cara aí com iate, com helicóptero. Helicóptero não paga IPVA, né? Esse que é um ponto, né? Helicóptero. Mas eu adoro andar de helicóptero. Gente, eu já contei para vocês do meu hobby, mas antes eu vou ler as questões. Eu vou contar o meu hobby. Bom, então, primeiro, para chegar a um padrão mais proporcional, a maior parte da arrecadação deveria se dar via incidência de renda e propriedade ao invés de consumo. Enfim, eu não vou induzir vocês a nenhum, vocês escolhem o que vocês gostarem. Enfim, parecia bom, né? O governo poderia criar empresas públicas lucrativas. O difícil é isso, é ser lucrativo, né?
O Japão, ou a China, por exemplo, que tem 55 mil empresas públicas. E eu creio que todas elas são produtivas, mas é um outro regime, né, para você ver essas coisas, né? Para formar caixa, ou seja, a empresa ganhar grana, a equivalente à arrecadação de tributos e, posteriormente, desonerar a cobrança tributária da sociedade, o que teria efeitos diversos sobre o aumento da qualidade de vida e também no ritmo da atividade econômica. Ou seja, o governo monta uma empresa, ganha dinheiro com isso, resolve as tretas dele e não precisa me cobrar. Eu acho que esse seria um... Enfim, mas eu acho que falta habilidade aqui para isso dar certo, né? Seria interessante, em todo caso, reduzir o imposto de consumo a fim de tornar os itens mais baratos, aumentando a demanda agregada por eles, consequentemente elevando tanto a qualidade de vida como o volume de empregos. Gosto. As famílias mais pobres são as que proporcionalmente mais comprometem a renda com o consumo. Nesse sentido, seria interessante que o governo fornecesse algum tipo de compensação financeira por conta dessa assimetria contributiva. Ou seja, voltasse parte da grana para as famílias, sabe? Por exemplo, aqui a família juntasse as notas do mercado e colocasse lá no aplicativo, sou pobre, e recebesse uma restituição. Uma tipo ideia, o CPF, né? Na nota, quase, não é? O CPF da nota pobre, E as famílias mais ricas são as que utilizam menos serviços públicos, porque recrutam por via particular, então escola particular, hospital particular, logo deveriam ser as que menos pagam tributos. Enfim, esse aqui é argumento de bolsominion, e peguem, já ouvi bastante já esse papo aí para lá e para cá. Gente, é isso. Vou falar do meu hobby aqui rapidinho e finalizamos. O meu hobby, gente, é o helicóptero. Eu gosto muito, não sei vocês, de entrar no helicóptero e descer assim no meio de um iate, sabe? Assim, ele pousa assim no heliporto, assim, no iate, e chegando lá eu jogo golfe. Sabe jogar golfe? Esse é o hobby. É bom, não é, gente? Charuto aqui, ó. Puf, e falo, né? Essas foram 5 jardas. Ver a bolinha caindo na água. Pena que eu nunca fiz isso na vida, gente. Mas o dia que eu fizer, eu vou ficar fazendo, sabe, sem parar, assim, sem parar. O outro vai chegar, é minha vez. Não é minha vez, é minha vez. Esse é o meu hobby, né? Eu acho que todo mundo tem que ter um hobby, né? Por isso que eu criei esse. Gente, hobby novo, aliás, começou há 5 anos atrás, só o projeto. É um projeto, né? É um projeto, né? Um hobby aí, né? Mas eu gosto, viu? Eu acho que eu vou me sair nessa. O engraçado é que o hobby 2 é os bonecos do Paraguai lá. Bom, eu acho que eu tô quase chegando no 2 e não completando o primeiro, mas é isso, gente. Gente, eu vou ficando por aqui. Dúvidas, questões, questionamentos, memes, já sabem, né? thiago.moraes@uniandrade.edu.br. É isso, gente. Posso ajudar? Mandar meme? Mandou a real. Pode mandar. Pode mandar. Imagina mandar um GIF lá que nem eu fazia com a Rafaela. Agora. Não, que isso. Tô de olho em vocês, hein, gente? Bom, parar de gravar agora. Gente, é isso. Fiquem com o Santo Batman. Cadê o Batman aqui? Eu já fechei a página. Fiquem com o Santo Batman com a sua roupa de Superman e com as suas armas de Rambo. É isso, gente? Paz, é isso. Força e luz na vida de vocês, gente. Olha só. Falou então, professor. É nóis. Tchau. Tchau. Vamos ver quem desliga primeiro. Tchau, gente. Tchau.